Irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos à liturgia da palavra, momento de fé, momento de deixarmos Deus nos falar. A liturgia da palavra veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Então, é o momento de você estar conectado com Deus. Vamos lá? 21 de setembro de 2019, sábado, dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. A cor litúrgica é vermelha, temos glória ao prefácio dos apóstolos e ofício da festa. Antífona da entrada. E de todas as nações fazei discípulos, diz o Senhor, batizando-os e ensinando-os a observar todos os mandamentos que vos dei. Mateus 28, versículo 19. Oração do dia. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos, por sua oração e exemplo, a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1º ao 7º e do 11 ao 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu, e foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. É o Salmo 19a, versículos 2 a 3, 4 a 5 e 5a, o refrão. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Vamos repetir? Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor,
e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu, e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Ele se levantou e o seguiu. Mateus 9, versículos de 9 a 13. Em poucas frases, numa narrativa curta e sóbria, Mateus relata o momento de sua vocação. Jesus passa, vê o publicano em sua banca e diz duas palavras: segue-me, e ele o seguiu. O publicano é um judeu que aceitou a tarefa nada honrosa de cobrar o tributo de seus compatriotas e repassá-lo aos dominadores romanos, cujas legiões haviam invadido a Palestina no ano 63 a.C. É fácil imaginar o desprezo dos judeus pelos cobradores de impostos, cuja profissão era considerada como impura em razão de seu permanente contato com os cães romanos. Daí a estranheza dos fariseus, ciosos de sua pureza ritual, ao verem Jesus misturado com aquela gentinha. E o mestre, obrigado a dizer o óbvio: ele viera ao mundo pelos pecadores. Ajuda a entender, se prestamos atenção a um detalhe. Mateus
ou Levi, como também é conhecido, estava sentado, posição estática. Ouve o chamado e se levanta, ação dinâmica. O chamado de Jesus o move, o remove, o promove. É notável que ele atenda ao chamado sem se fazer perguntas. Quem é este homem? Que crédito ele merece? E deixa tudo sem nenhum questionamento, abandonando na banca aquilo que havia recolhido na jornada. E desde já, o ex-publicano se vê incluído em definitivo na lista dos 12, as colunas da igreja que o mestre está edificando. Para Eberhard Rausch, é provável que Mateus mencione sua vocação apenas para poder relatar as palavras seguintes de Jesus, provavelmente pronunciadas na própria casa do futuro evangelista. Se Jesus entrou na casa dele, é exatamente porque ele veio proclamar o perdão dos pecados no meio de homens pecadores. Isso me leva a pensar nas pessoas que dizem: confessar o quê? Eu não tenho pecados. Não matei, não roubei. Se é assim, Jesus não veio para eles. Veio para os outros. Veio para os que ofendem com palavras. Veio para os que falam mal do próximo. Veio para os que alimentam rancores, os que recusam o perdão, os que negam ajuda material a quem vem pedir. Na verdade, veio também para os que matam e roubam, desde que estes se reconheçam como pecadores. Enfim, Jesus Cristo não chama apenas pelos puros e santos. As estrelas alfa de cada constelação. Em sua missão de salvar, ele começou por um ladrão, no Calvário, a quem prometeu o paraíso no mesmo dia. Igualmente, para trabalhar em sua igreja, Jesus continua chamando gente frágil e sujeita ao pecado. Essa gente se levanta, deixa tudo e o segue. Orai sem cessar. Eu te chamei pelo teu nome, pelo teu próprio nome. Tu és meu. Isaías 43, versículo 1. Vamos agora ao santo do dia, então. Uma pequena biografia escrita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. E eu gravo este vídeo para que vocês divulguem livremente. É só acessar o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Eu falo divulgar livremente porque a ordem é de Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai. E também tem outro texto que diz: o que de graça recebestes, dai também de graça. Vamos saber então um pouco da vida de São Mateus, ou Levi, como também é conhecido. Segundo a tradição evangélica, Mateus, ou Levi, era um cobrador de impostos e por isso não era bem visto pela sociedade, sendo considerado um pecador. Um dia, depois de falar ao povo, Jesus passa por Mateus, olha com firmeza nos seus olhos e diz: segue-me. Mateus imediatamente levantou-se, abandonou seu rendoso negócio, mudou de vida, de nome e seguiu Jesus. Daquele dia em diante, Mateus tornou-se um dos maiores seguidores e apóstolos de Cristo, acompanhando-o em todas as suas caminhadas e pregações pela Palestina. Mateus nasceu em Cafarnaum. Não se conhece a data do seu nascimento. Seu pai, Alfeu, deu-lhe o nome de Levi. Sua cidade natal era cortada pelas principais estradas da Palestina, ponto de convergência e centro comercial da região. Mateus marcou a virada de sua vida com um banquete que ofereceu aos amigos. Nele compareceu Jesus, também alguns fariseus e outras classes dominantes. Diziam sobre Jesus:
como é que vosso mestre se senta à mesa com os pecadores? Tais críticas mereceram as famosas palavras de Jesus Cristo. Não são saudáveis, mas sim os doentes, que necessitam de médico. Não vim a chamar os justos, senão os pecadores. Diz São Clemente que Mateus era um santo de penitência e mortificações. Alimentava-se de ervas, frutas e raízes. Sofreu maus tratos e foi hostilizado na Arábia e na Pérsia. Teve os olhos arrancados e foi colocado na prisão, onde aguardaria sua execução. Na prisão onde estava acorrentado, recebe o milagre divino da restituição dos seus olhos e da sua libertação. Alcança a Etiópia, onde prega a doutrina cristã pela última vez. É repelido e encontra forte oposição dos guias religiosos pagãos etíopes. Logo em seguida é martirizado. No ano de 930, as relíquias mortais do apóstolo São Mateus foram transportadas para Salerno, na Itália, onde até hoje é festejado como padroeiro da cidade. Reflexão. São Mateus escreveu um dos evangelhos considerados inspirados pela Igreja. Todo o seu evangelho é destinado a prover uma verdadeira ou um verdadeiro conhecimento de que Cristo era o Messias. São Mateus é representado na arte litúrgica por um anjo segurando uma lança, uma moeda e uma pena. Oração. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus, intercede por mim, que me encontro em aflição. Ensinai-me, por fim, a ajuntar tesouros no céu e a servir a Deus e não ao dinheiro. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor, a paz de Cristo, irmãos. Maranata, o Maranatá, expressão aramaica, o dialeto de Jesus, que quer dizer, vem, Senhor, Senhor, vem. Aguardamos a sua segunda vinda, Jesus Cristo. E El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá. Acredite.